Olá, seja bem-vindo. Satisfação compartilhar esse estudo com você acerca do diagnóstico e manejo das lesões bucomaxilofaciais. Prosseguindo nesse capítulo sobre infecções virais, nossa abordagem a partir deste momento é acerca das infecções, da infecção pelo HIV. Dentre as propriedades do HIV, que podemos focar um pouco nisso agora, podemos mencionar as seguintes características. É um retrovírus humano, não transformador, que pertence à família do lentevírus. Duas formas geneticamente diferentes são isoladas em pacientes com AIDS. O HIV1 e o HIV2, sendo que o primeiro tem uma prevalência maior nos Estados Unidos, Europa e na África Central, e o HIV2 ele tem uma maior prevalência no oeste da África e na Índia. Por serem vírus com genótipos diferentes, eles precisam ser identificados com testes específicos. E existem, para essas situações, testes específicos para ambas as variações do vírus. Aqui é um exemplo de um teste rápido, onde se coleta uma gota de sangue, ou se não, uma amostra de material obtido da mucosa oral, e então se processa a reação. Normalmente, uma gota de sangue é utilizada para esse procedimento. Quero que vocês peço que vocês acompanhem com atenção esse vídeo que segue. O Ministério da Saúde estima que existam no Brasil hoje centenas de milhares de indivíduos infectados pelo HIV que não sabem disso, porque não têm sintomas ou nunca fizeram nenhum teste para a detecção da infecção. O diagnóstico permite contribuir para a interrupção de cadeias de transmissão e tratar prontamente os indivíduos infectados. Acompanhe a seguir as principais características do vírus causador da imunodeficiência humana e veja em detalhes como se dá a resposta imunológica ao HIV e quais os marcadores da infecção utilizados no seu diagnóstico. Existem dois tipos de vírus da imunodeficiência humana, o HIV1 e o HIV2, classificados no grupo dos retrovírus. Os retrovírus têm seu material genético constituído por RNA e tem a enzima transcriptase reversa. Essa enzima é capaz de transformar o RNA viral em DNA. Esse DNA viral pode então inserir-se no genoma da célula infectada. O HIV1 e o HIV2 pertencem à família dos lentevírus, que causam infecções de progressão lenta. Antes de acompanhar como acontece a multiplicação viral, observe agora como é a estrutura do HIV1. Você pode ver que o genoma do HIV1 é composto por duas fitas de RNA. Junto a essas fitas, dentro da partícula do vírus, existem três enzimas: a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Uma estrutura constituída pela proteína P24 envolve o ácido nucleico e as enzimas, compondo assim o cerne viral. O cerne, por sua vez, é envolvido por uma camada de proteína P17. Ao redor de tudo isso, repare que há uma camada mais externa, o envelope, que contém lipídios e as glicoproteínas GP41 e GP120. A GP41 atravessa o envelope e está ligada à GP120, que é a projeção mais externa do vírus. Essas glicoproteínas serão responsáveis pela conexão do vírus com a célula hospedeira. Como você pode observar, as proteínas e glicoproteínas virais são identificadas por números. Esses números correspondem ao seu peso molecular. Veja agora como o HIV infecta células humanas.
O HIV infecta células que possuem receptores do tipo CD4 na sua superfície, que participam ativamente na defesa contra micro-organismos. Por exemplo, os linfócitos do tipo T auxiliar, os macrófagos e as células dendríticas. A partícula viral se aproxima da célula e a glicoproteína GP120 do vírus se liga ao receptor CD4 da célula. Em seguida, acontece a ligação com o correceptor. O envelope viral se funde à membrana celular e o cerne é liberado no interior da célula. A partir daí, ocorre a multiplicação do vírus. No citoplasma celular, o cerne viral se desfaz e ocorre a liberação das fitas de RNA, da transcriptase reversa e da integrase. A transcriptase reversa copia o RNA viral e cria uma fita de DNA. Em seguida, a mesma enzima degrada a fita de RNA viral e forma uma fita complementar, originando uma molécula de DNA dupla fita. A enzima integrase se liga a esse DNA e esse conjunto é direcionado ao núcleo da célula. A integrase então incorpora essa molécula ao DNA da célula hospedeira. Continuando, o DNA viral é transcrito como qualquer outro gene da célula, dando origem a um RNA mensageiro, que poderá ser na forma de fragmentos menores ou ter o tamanho completo do genoma viral. Todas essas moléculas se deslocam para o citoplasma da célula. Os fragmentos menores são utilizados na síntese de proteínas, que são processadas por proteases celulares, gerando assim as moléculas que irão formar a partícula viral, bem como proteínas que irão auxiliar na replicação do vírus na célula. Em seguida, o RNA viral e as proteínas virais são reunidos próximo à membrana celular e formam novos vírus. Então, por um processo de brotamento, os novos vírus saem da célula infectada e adquirem o envelope lipoproteico e proteínas de superfície. Após o brotamento, a protease viral inicia o processamento das proteínas na partícula viral, o que marca a maturação da superfície, e isto torna os vírus capazes de infectar novas células. Você viu como acontece a multiplicação viral. Começam a circular no sangue as partículas do vírus, que contêm o RNA e as proteínas virais. A partir daí, são produzidos anticorpos contra essas estruturas. Janela diagnóstica é o período no qual não existe nenhum teste molecular ou imunológico disponível que seja capaz de detectar a infecção. Já o termo janela imunológica refere-se ao período no qual não é possível detectar anticorpos circulantes contra o HIV. O primeiro marcador que pode ser detectado após o contágio é o RNA viral. Com a multiplicação dos vírus, pode-se detectar em seguida a proteína P24. Com a progressão da infecção e da multiplicação viral, começa a produção e circulação de anticorpos contra as proteínas do envelope viral. São estes anticorpos que os testes imunológicos rápidos e convencionais irão detectar. Observe na figura que logo após o aparecimento dos anticorpos, ocorre uma redução na quantidade de RNA e de P24 circulantes no sangue. Atenção! Não existe nenhum teste molecular ou imunológico que tenha 100% de sensibilidade diagnóstica. Ou seja, qualquer teste pode gerar resultado falso negativo se ele for utilizado durante o período de janela diagnóstica ou janela imunológica. Da mesma forma, não existe teste molecular ou imunológico com 100% de especificidade, por isso podem ocorrer resultados falso positivos. Um algoritmo é uma estratégia ou um conjunto de instruções sequenciais que levam à solução de um problema. Sua representação gráfica é chamada de fluxograma. O Departamento de TST/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde estabelece em portaria fluxogramas para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Consulte a portaria 29, de 17 de dezembro de 2013, para conhecer os fluxogramas definidos para o diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil.
Assista às aulas sobre os testes oferecidos pelo Ministério da Saúde para saber mais detalhes sobre as características e indicações de utilização dos testes para o diagnóstico da infecção pelo HIV. E atenção! Consulte sempre a Biblioteca de Apoio Telelab. Seu manual contém informações detalhadas sobre os fluxogramas, leitura e interpretação dos testes de emissão de laudos. Leia todo o material e estude com atenção. Ele é atualizado cada vez que surgem novas recomendações ou metodologias registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e validadas pelo Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Isto posto, nós podemos começar a analisar agora a síndrome retroviral aguda, situação em que se desenvolve após o indivíduo estar infectado pelo HIV. Então vamos analisar clinicamente como se comporta, como se mostra a síndrome retroviral aguda. Acompanhe na tela, por favor. Então, se considera como sendo a síndrome retroviral aguda uma condição desencadeada pela infecção causada pelo HIV, na sua fase mais inicial. Então, consiste na apresentação clínica da propagação inicial do vírus e também da resposta do hospedeiro, que neste momento ela está eficiente. 40 a 90% dos indivíduos que adquirem a infecção primária desenvolvem essa síndrome viral. Portanto, nem todos os indivíduos desenvolvem a síndrome retroviral aguda. O próprio vídeo que nós acabamos de analisar menciona isso, que muitas pessoas têm o HIV, são portadoras do HIV, porém desconhecem esse fato, pois essa síndrome não acontece na totalidade do caso. Acontece num elevado percentual, mas não na totalidade. Por isso, dá margem para que indivíduos estejam infectados sem saberem que assim acontece. Após a infecção, a síndrome retroviral tem o seu início, em média, 3 a 6 semanas após a infecção e resolve-se espontaneamente em 2 a 4 semanas. Notem que a doença é autolimitada, então ela tem um início algum tempo após 2 semanas, e pode permanecer mais 2 semanas ou até 4 semanas. Autolimitada e com sintomas inespecíficos, incluindo irritação da orofaringe, mialgia, febre, perda de peso e cansaço. Na verdade, esses sintomas, essas características são similares a uma síndrome gripal. Então, muito provavelmente, o indivíduo se reporta que está portador de uma gripe comum. E não é bem assim, né? Pode acontecer, eventualmente pode acontecer, que além dessas características de uma síndrome gripal, um exantema pode estar presente. A adenopatia cervical poderá se manifestar, a diarreia e vômitos. Mas isso tudo se resolve espontaneamente. Não quer dizer que o indivíduo esteja curado. Numa situação em que não estamos mencionando sobre HIV, por exemplo, o vírus da influenza, quando ele infecta um indivíduo, há um estado gripal que se desenvolve, ao desenvolvimento de anticorpos, e o indivíduo cria imunidade com relação a isso. No HIV acontece de forma similar. Há o desenvolvimento de anticorpos. Tanto é que é possível a identificação de anticorpos anti-HIV pelo soro. Entretanto, com o passar do tempo, o sistema imunológico passa a ser sabotado. E aí, então, as células que dão comando para diversas outras funções do sistema imunológico, ela passa a entrar em deficiência, numa redução gradual da sua quantidade.
Então, quando se tem a eliminação, quando os sintomas, quando o quadro clínico da síndrome retroviral aguda cessa, é que pode ser considerado que se obteve o ponto de ajuste, onde a carga viral e a resposta do hospedeiro encontraram um ponto de equilíbrio. Uma vez encerrada a síndrome retroviral aguda, o indivíduo entra numa fase crônica, que é a fase de latência clínica, sem sintomas. Então, nessa fase de latência clínica, que pode permanecer por meses, pode permanecer por muitos e muitos anos, não há evidência de manifestações clínicas. Nos linfonodos e no baço são os locais em que o HIV se replica e, ao mesmo tempo, produzem a destruição das células do parênquima desses órgãos linfóides. A partir de um determinado tempo, quando isso acontece? Quando a carga viral já está bastante elevada, em decorrência especificamente da redução do número de CD4+, começam a se manifestar as infecções oportunistas menores. Isso porque o organismo do hospedeiro já não tem mais a capacidade de reagir contra determinados patógenos que o ambiente nos oferece. Por conta dessa situação, episódios de candidíase oral ou candidíase vaginal são as manifestações precoces de que a competência imunológica do paciente já está comprometida. Passando dessa fase, não quer dizer que não aconteça mais, pode ocorrer de forma concomitante uma candidíase, um episódio dos zósteres. Se o indivíduo estiver contaminado pelo vírus da varicela zoster, se num determinado momento da sua vida ele teve lá a famosa catapora, teve a varicela, então ele é portador do vírus da herpes zoster. E por conta da redução da imunidade, então os episódios até severos da herpes zoster, que são clássicos em indivíduos que estão passando por um episódio de imunossupressão, manifestam-se de forma bastante intensa. Inclusive, nesse mesmo período, a tuberculose pode se expressar. A trombocitopenia também é outra situação, né? A trombocitopenia autoimune pode acontecer também nesse momento. A partir do instante em que o sistema imunológico já apresenta um déficit considerável, o HIV ele realmente escapa do controle imune. Aí se tem a destruição, ele escapa porque se tem a destruição dos linfócitos T, CD4+, que são críticos para a imunidade efetiva. A variação antigênica também tem que ser levada em conta. E a modulação para baixo das moléculas classe 1 de histocompatibilidade. Então, moléculas de histocompatibilidade em células infectadas para que os antígenos virais não sejam reconhecidos pelos linfócitos T citotóxicos, como também para o CD8+. Então, estas situações favorecem, e de forma progressiva, o escape do HIV do controle imunológico. Até que, então, que a AIDS entra na sua fase final. Quer dizer, a infecção pelo HIV entra na sua fase final, considerando agora instituído um quadro de AIDS. Na AIDS, pode-se considerar o colapso, a falência das defesas do hospedeiro. Se um indivíduo é diagnosticado na AIDS, na sua fase inicial ainda, quando se tem as infecções oportunistas,
é possível reverter essa situação, porque os fármacos disponíveis hoje na atualidade, eles conseguem reduzir a carga viral, consequentemente, pela redução da carga viral, ele consegue aumentar o número, os tecidos linfóides conseguem suprir, conseguem fornecer um suprimento adequado de CD4+. Entretanto, se o diagnóstico não for efetivo, não ocorrer atitudes com relação à contenção da infecção, aí sim o processo pode se agravar. Então, se tem o aumento dramático do vírus plasmático, é uma característica desse momento, doença clínica grave que coloca a vida do paciente em risco, porque uma série de patologias pode se desenvolver em consequência da falência da competência imunológica. Diversas patologias, seja elas de origem viral, seja bacteriana, seja fúngica, até mesmo neoplasias, além do comprometimento, como por exemplo a encefalite, que vem a comprometer o sistema nervoso central. Dentre as manifestações clínicas da AIDS, é possível relatar febre de longa duração, a febre persistente por mais de um mês, não quer dizer que ocorra em horários específicos, mas uma febre relativamente contínua. O cansaço, a perda de peso, a diarreia, a manifestação de quadros infecciosos dos mais variados, a possibilidade de desenvolvimento de neoplasias, desde o carcinoma de células escamosas, linfomas, pacientes que desenvolvem o sarcoma de Kaposi ou sarcoma de Kaposi, doenças neurológicas e a linfadenopatia generalizada. As consequências da instalação no processo do desenvolvimento da AIDS, podemos reportar as infecções oportunistas definidoras de AIDS e também as neoplasias encontradas em pacientes com infecção pelo HIV. Dentre dessas infecções oportunistas, podem ser citadas as infecções por protozoários e infecções por helmintos também, como a criptosporidiose ou isosporidiose, que é responsável pela situação das enterites, a toxoplasmose, responsável inclusive pela pneumonia ou mesmo pela infecção, pelo comprometimento do sistema nervoso central. Dentre as infecções fúngicas pode ser citada a pneumocitose, pneumonia ou infecção disseminada, né, que aqui certamente é bem provável que se desenvolva um quadro de sepse e, não raro, uma situação de choque séptico, que fica muito difícil o indivíduo, o paciente, conseguir resolver essa situação. A infecção, dentre as mais comuns, a candidíase, que pode ser a esofágica, a traqueal ou mesmo a pulmonar. A criptococose, que leva à infecção também, o comprometimento do sistema nervoso central, a coccidioidomicose, inclusive na sua forma disseminada, a histoplasmose também na sua forma disseminada. Dentre as infecções bacterianas, existe uma série delas, a micobacteriose, como a micobacteriose atípica, Bacterium tuberculosis e assim por diante. A nocardiose, infecções por salmonela, uma série delas. Infecções virais, diga-se de passagem, o citomegalovírus, o vírus da herpes simples, o vírus da varicela zoster, a leucoencefalopatia multifocal progressiva e o próprio comprometimento do sistema nervoso central. Muito obrigado pela oportunidade que você concede de compartilhar esse estudo com você. Se você achou interessante, se você achou que isso
valeu para o aumento, contribuiu para aumentar os seus conhecimentos, que contribuiu para aumentar o portfólio dos seus serviços que são oferecidos aos seus pacientes, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.